Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer mais um livro, que é Norte e Sul, da Elizabeth Gaskell. A Elizabeth escreve esse livro em 1854 e ele é um romance de época que lembra um pouco os romances da Jane Austen, então é um livro que eu recomendo para quem é fã da Jane Austen. E ele é um livro que fala um pouco sobre a Revolução Industrial, só que de uma maneira vivida, né? Nessa história a gente tem a Margaret Hale, que é a personagem principal. Ela mora em uma vila em Helston, e aí, isso na Inglaterra, e aí ela vai para uma cidade fictícia que é chamada de Milton. E essa cidade ela é uma cidade completamente industrial. Então ela só vê fábricas lá, uma ou outra casa, e aí tem um vilarejo ali na volta que é formado pelas pessoas que trabalham, né, os peões assim dessas fábricas. Quando ela chega em Milton, ela se apavora muito, porque ela vinha de uma vila que era muito linda, muito encantada, sabe? Tinha muito verde, tinha muita colina, todo mundo se tratava muito bem. Ela era de uma sociedade que era como se fosse aristocrata, assim. Então lá ela vivia em bailes, eles tinham uma forma cortês de se tratar, coisa que em Milton, quando ela chegou, ela acabou tendo esse choque cultural, porque quando ela ia cumprimentar as pessoas tocavam nela e ela tinha todo o jeito de se portar que era conforme a etiqueta na época, né? Então, ela enxerga aquelas pessoas quase como animais quando ela chega naquela cidade. Só que ao longo do tempo na cidade, ela começa a simpatizar com as pessoas, assim. Ela começa a entender mais como funciona essa dinâmica de trabalhador e empregador. Ela conhece muitas pessoas que são empregadoras e também conhece muitas pessoas que são trabalhadoras. Ela conhece a pobreza, ela conhece o sindicato, ela entende de fora essas relações, assim, as primeiras revoltas ali naquela cidade, né? Então, ela, que o sonho dela era ir pra França com a prima dela e viver cercada de arte, de diferentes lugares, se vê encantada numa cidade fumacenta e feia, no fim das contas. A motivação para a família dela se mudar é porque o pai dela, que era um pastor, ele tem um dilema teológico. E aí ele descobre que ele não acredita mais nas coisas que ele está pregando. Então ele se demite do cargo de pastor e aí vai para essa cidade industrial para que ele possa tentar a vida trabalhando de outra forma. A Elizabeth apoia ele desde o início, ela não concorda com o fato dele ter mudado de ideia, nem a esposa dele concorda, né, a mãe da Elizabeth, mas elas acompanham ele então para essa cidade. Lá a mãe da Margaret, ela fica doente, bastante doente, e aí eles passam alguns perrengues ali por causa disso, né? O pai da Elizabeth, ele tem um amigo que é um empregador de uma fábrica, ele é o dono de uma fábrica, né? É o Sr. Thornton. E eles gostam de conversar sobre diferentes assuntos. O pai dela é professor, então ele paga algumas aulas do pai da Margaret, né? E ele e a Elizabeth, de cara, não tem muita afinidade um com o outro, porque a Elizabeth já tem alguns amigos que trabalham nas fábricas e as pessoas costumam falar dele como uma pessoa muito dura, assim, de trato e tudo mais. Então ela tem essa impressão dele. Além disso, ele não é tão... ele é meio indecoroso, né, na visão da Elizabeth, embora ele não saiba disso. Porque ele é uma pessoa bem simples, é uma pessoa que cresceu do zero. Então, eles têm bagagens completamente diferentes. A mãe da Margaret acaba adoecendo muito e eles precisam de ajuda da família do Thornton para pegar cama, para pegar algumas coisas que auxiliariam ela na cura, né, no tratamento da doença dela. E eles têm essa ajuda nessa cidade. E basicamente a única pessoa que eles têm nessa cidade é ele.
porque eles não conhecem mais ninguém e eles vinham de uma outra realidade completamente diferente. E a Elizabeth, ela tinha esse futuro promissor, só que ao mesmo tempo ela acaba ficando presa nessa situação em Milton. A mãe dela precisa dela, o pai dela precisa dela, e ela se anula nesse sentido. Isso é a primeira impressão que o livro causa. Mas ao longo da história tu vai percebendo que ela cresce muito conhecendo aquelas pessoas. Porque quando ela chega ali, ela chega de nariz empinado, ela não está disposta a aprender com outras pessoas. E lá no meio da pobreza, da simplicidade, ela começa a ver coisas que ela não via antes. A tal ponto que mesmo ela, bem mais tarde na vida dela, tendo a chance de ir para outro lugar, ela se sente incompleta, porque parece que em outro lugar ela está vivendo uma vida mais alienada, sabendo que existem todas as coisas que ela estava enxergando lá em Milton. Figuras muito importantes que a Margaret conhece em Milton são a Bessie e o Nicholas Higgins. A Bessie é uma menina que tem a mesma idade da Margaret, só que ela é muito doente e ela tem uma doença respiratória por causa dos fiapos de algodão que foram entrando no pulmão dela. Então ela tem pouquíssima capacidade pulmonar e ela fala que muitas pessoas morreram por causa dessa mesma coisa. E isso choca muito a Margaret, porque elas têm a mesma idade, só que a Bessie tem um prazo muito curto de vida. E a única vida que ela conheceu foi uma vida de muito trabalho e muita miséria. Antes de Milton, a Elizabeth não conhecia a miséria. Ao mesmo tempo, ela conhece todo um movimento sindical, ela vivencia dentro daquela cidade uma greve muito grande que os trabalhadores fazem. E o que ela percebe nessa greve é que o sindicato pouco se importa para as pessoas e só quer a causa, né, o ganho do salário. Ninguém sabe exatamente quem é o sindicato, só obedecem as ordens que eles dão. Quem não faz parte do sindicato não tem apoio nenhum como trabalhador, mas ao mesmo tempo quem faz e passa alguma dificuldade acaba sendo cada vez mais prejudicado. Então tem esse ponto. Tem o ponto de que os empregadores com a greve muito grande não tem como pagar e muitos inclusive vão falir, então eles vão deixar aquelas pessoas realmente desempregadas. E ela tá enxergando tudo isso, enxergando os dois lados, porque ela faz parte desses dois ambientes diferentes. E a vida da Margaret acaba sendo bem triste, assim. A mãe dela morre, logo em seguida o pai dela também acaba morrendo. E ela fica sozinha lá na cidade, ela não pode, porque é uma mulher sozinha. Então, um amigo do pai dela de longa data adota ela, leva ela para um outro lugar. E lá a família dela, que já queria ela na França, reivindica ela, então levam ela para a França. E na França ela fica muito infeliz, porque ela sente muita falta das pessoas em Milton. E mesmo o lugar que a Margaret idealizou como sendo o lugar perfeito, que era Helston, já não tinha mais a beleza que tinha antes na cabeça dela, depois de ter passado por Milton, para ver como aquela experiência transformou ela. Eu gostei bastante do livro, ele me lembrou muito as partes boas dos livros da Jane Austen. Ele é um livro mais crítico, né? Tem uma função assim de apontar alguns defeitos na sociedade. Mas é um livro muito bom e eu achei que foi um livro que focou mais na parte humana e não tanto na parte ideológica, o que eu gosto. Então ele não trouxe soluções fáceis e também não mostrou só lados bonitos de todas as áreas. Ele mostrou os lados bonitos e mostrou os lados feios. E é isso, gente. Esse é um pouquinho da minha experiência com o livro Norte e Sul. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, comentem, que isso ajuda bastante na divulgação. E é isso. Então, beijinho e até a próxima.